Série de coisas que o pastor Adriano estava falando ali, eu estava lembrando essa semana, eu tomei o soco na cara que ele falou ali. Não foi fisicamente, mas às vezes seria melhor, né? São dias de luta, dias de glória, né? Tem vezes que são dias de luta e como é importante estar frequente na igreja, né? Como é importante a gente vir nos domingos, nas quartas-feiras, porque no momento de luta, o que eu mais lembro são as verdades que nós oramos aqui nas quartas-feiras. Soberania de Deus, por aumentar nossa fé. Nós somos fracos, dependentes do Senhor, e isso ajuda muito, irmãos. Porque a gente nunca sabe quando vai vir alguma dificuldade na vida. E às vezes, quando vem, a gente precisa ter verdades bíblicas firmadas no nosso coração que vão nos ajudar a passar por essas lutas. Porque por nossa força, irmãos, a gente não consegue nada. A gente precisa sempre admitir que somos dependentes do Senhor em todas as coisas. Vamos orar ao Senhor para iniciar o estudo? Santo Deus, graças te damos, Pai. Muito obrigado por mais uma oportunidade que temos aqui de aprender a tua palavra. Dê a cada um que está aqui, Senhor, o teu espírito, que nós possamos, como igreja, aprender de ti, crescer mais no teu conhecimento sobre ti e possamos sair daqui mais parecidos com teu filho Jesus, Senhor. Graças te damos por tudo. Amém. Nós um sentimento estranho hoje, é a primeira vez usando esse microfone. Um sentimento, ao mesmo tempo que eu tô com as mãos livres, isso é muito bom, ainda mais para mim que gosto de gesticular bastante, mas é estranho porque se eu tiver que espirrar, tossir, vocês estão presos comigo, né? Não tenho o que fazer, eu não posso afastar. Irmãos, hoje estamos na 13ª, 13º assunto, né, de eclesiologia, ia dizer 13ª aula, mas já tivemos muito mais aulas aqui, né? E, irmãos, eu estava fazendo uma reflexão, hoje a gente vai estudar as ordenanças, e é muito importante quando a gente vai estudar um assunto, a gente entender de onde vêm as coisas, a gente entender por que que estudamos isso, da onde veio a origem. Eu sou muito curioso, eu lembro do pastor Adriano uma vez falando que ele era curioso de desmontar as coisas, assim, eu sou também bem curioso de descobrir as coisas. E assim, é óbvio que aqui nas quartas-feiras a ideia não é a gente exaurir o assunto como se fosse um curso de teologia, onde vamos em todos os detalhes do ponto do assunto. Mas eu acho muito interessante a gente entender um pouco de onde vêm alguns debates teológicos, para que a gente entenda por que estamos aqui estudando doutrina fundamental, eclesiologia, numa quarta-feira. Então é sempre bom entender um pouquinho isso. E a última vez que eu estive aqui ensinando, eu acho que talvez vocês não vão lembrar, não sendo a pregação no domingo, mas sendo na quarta-feira. Nossa, é muito bom ter a mão livre, irmão, se não ficar com o microfone. Enfim, ah, eu ensinei aqui sobre justificação. E na doutrina da justificação, a gente estudou que existe uma diferença entre a crença católica e a crença evangélica. Então, nós aprendemos que na doutrina da justificação, os católicos creem na justificação por infusão e os evangélicos reformados, né, nós no caso, cremos na doutrina da imputação da justiça. E o que que isso infere em nós? A diferença é que quando você crê na infusão, que é a maneira católica, você crê que a graça ela é colocada aos poucos dentro do crente e isso vai se esvaindo, como um chá que você coloca lá na infusão e ele vai saindo. Então essa graça ela é transmitida por sacramentos. Então são o sacramento do batismo, crisma, eucaristia, penitência da confissão. Se você for um padre, tem a ordem que também vai te dar uma infusão de graça. E tudo isso são meios pelos quais você vai recebendo a graça. E essa graça vai se esvaindo e você vai tendo que fazer sempre essas, essas rotinas que são da Igreja Católica para você receber a justificação. Já nós sabemos e estudamos, eu não vou entrar em todo o assunto, mas que a justificação ela é imputada ao crente. Então, Romanos 5,1, você não precisa abrir, mas diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só tomar água. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos a paz com Deus, recebemos a justiça quando cremos em Cristo verdadeiramente. É um ato de justiça, não são vários atos. E isso, irmãos, isso traz o debate de hoje. O debate de hoje são as ordenanças. Traz um debate sobre esse assunto. Porque o que são as ordenanças? É o batismo e a ceia que nós cremos. Mas o que elas representam?
ela transmite graça? Existe um poder, uma transmissão de graça nas ordenanças? E irmãos, esse foi um debate também da Reforma Protestante. E isso traz uma diferença entre nós e católicos, porque nós vamos crer que batismo e ceia, já estou dando o resumo final aqui, são sinais visíveis e não meios de salvação. Eles marcam nossa fé e obediência a Cristo, são marcas, são símbolos, mas não são atos que trazem a graça em si. Então não é através desses atos que você obtém graça. Porém, irmãos, aqui tem um ponto muito importante. Isso não diminui a importância desses atos. São ordenanças, são símbolos que foram ordenados por Cristo e que nós, como igreja, devemos sempre valorizar. Não é porque nós não cremos que exista uma transmissão de graça, uma salvação através disso, que nós devemos desvalorizar esses atos. Então, o roteiro que eu pretendo seguir aqui com vocês, irmãos, eu queria fazer em 2 quartas-feiras, né? Sempre quando a gente vem aqui, a gente fica pensando. O pastor Fernando olhou o assunto aqui hoje, que a gente vai tentar entrar no batismo, e ele falou, acho que tu vai umas 4. Então, assim, irmãos, vamos ver em quantos a gente vai. Mas, assim, o que é principal que eu gostaria de ver um pouquinho com vocês? A diferença que eu já falei um pouquinho aqui de sacramento e ordenança, o propósito das ordenanças. Aí vamos entrar no batismo, eu quero ver com vocês os propósitos do batismo, qual forma adequada, qual a forma do batismo. Batismo infantil, devemos ou não batizar as crianças. Curiosidades históricas, da onde veio o batismo, como surgiu o batismo, por que alguém decidiu baixar uma pessoa na água e tirar? Da onde veio isso? Só que assim, irmãos, do ponto dos propósitos ali, é até onde é essencial que a gente estude e aprenda. Forma para frente é curiosidade. Então, assim, podemos entrar, mas seria extra. Então, assim, se nós conseguirmos chegar até os propósitos, beleza, entendemos o assunto, todo mundo formado em batismo, valeu. Dali para frente já são curiosidades que eu trouxe que a gente pode ver ou não. Se vocês forem muito curiosos, a gente vai, senão a gente tá livre daquela parte. E daí também temos a ceia do Senhor, que eu acho que vai ficar para a semana que vem, eu espero, porque eu até nem trouxe esses slides da ceia, não pretendo ir tão rápido assim, senão eu vou matar vocês na velocidade. Até a dona Luísa não está aqui hoje, ela falou, cuidado que tu fala muito rápido. Eu falei, eu sei, é difícil. Vou tentar cuidar, irmãos, eu prometo, mas é difícil. Então na ceia a gente vai. Propósitos, exame pessoal, será que você toma ceia indignamente? Você sabe por que tem isso lá na Bíblia? O que o texto quer dizer? E as visões históricas sobre a ceia. Se a ceia ela é o corpo de Cristo literalmente e espiritualmente, como funciona? Vamos estudar isso também. Aqui não tem o que fazer, irmãos. Aqui a gente vai em todos os assuntos mesmo. E no final, uma conclusão sobre os 2 assuntos, né? Vamos adiante então, irmãos. Para começar, sacramento versus ordenança aqui. Qual que é a diferença? Então, como eu já dei um spoiler para vocês no início, eu vou ser direto aqui, não vou ficar enrolando. Na visão católica, irmãos, ele é um ato que é chamado de sacramento, porque eles creem que é um rito que transmite a graça. Então tá tudo ligado ao que eu falei para vocês na introdução, tá ligado a eles acreditarem que existe uma transmissão de graça nesse ato. Então, devido a isso, eles fazem esses atos acreditando que quando eles estão batizando um bebezinho lá, existe uma transmissão e naquele momento aquele bebê recebe a justiça dessa maneira. E aí, se o bebê está livre se ele morrer naquele momento, ele tem graça sobre ele. Mas ele vai crescendo e vai perdendo a graça. E aí depois ele precisa fazer Eucaristia, Crisma, enfim, todas aquelas coisas dos ritos católicos para que ele receba a graça novamente. Sabemos que isso não é verdade. Biblicamente isso não tem fundamento. Então a gente sabe que a justiça ela é recebida somente por crer e invocar o nome de Cristo, crer no Jesus bíblico, e sabemos que isso não tem fundamento. Olha o que eu falei da tosse, né? Então, a nossa visão, irmãos, a visão evangélica, a visão que nós cremos que veio oriunda da Reforma e que teve pontos evoluídos, mas que nós cremos. Nós cremos em ordenanças como um ato simbólico instituído por Cristo sem poder em si mesmo, mas que simbolizam verdades cristãs ligadas à salvação. Então nós cremos que existem 2 ordenanças, que é o batismo e que é a ceia, que são atos simbólicos que foram instituídos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O ato em si não tem poder, mas eles transmitem verdades ligadas à salvação.
O batismo transmite a verdade que você morreu para o velho homem, nasceu para uma nova vida, você foi identificado com Cristo, e a ceia você proclama ao seu Senhor até que Ele volte. Então, isso são atos que cremos em atos simbólicos. Eu vou trazer aqui o nosso primeiro texto bíblico, você pode abrir a Bíblia em 1 Coríntios 11, vamos ler de 23 a 26. Eu acho que esse texto, vocês devem ter praticamente ele decorado na cabeça já, né? Que para todas as ceias, a gente lê esse texto. 1 Coríntios 11, de 23 a 26. Então aqui, irmãos, estamos no capítulo onde Paulo está falando sobre ordem no culto. Ele está falando sobre a ordem, então ele vai falar, num dos elementos ali que ele estava tendo um problema de falta de ordem, era a ceia. E ele vai corrigir alguns abusos que acontecem, e ele está ali instituindo e falando de como a ceia foi... Na verdade, ele está comentando como a ceia foi instituída por Jesus, né? Então ele comenta ali, de 23 a 26, diz assim: porque eu recebi... Deixa eu botar o versículo aqui para quem não tem a Bíblia. Porque eu recebi do Senhor e que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então aqui, irmãos, a gente vê claramente, eu sei que quem sou eu para dizer que não é justo que se tenha debate sobre esse tema, mas para mim está muito claro aqui no versículo, se nós não inventarmos rodopio, que eu até sublinhei em negrito ali, que ele fala: façam isso em memória de mim. Então a gente vê que ele está falando para fazer em memória, ele não está falando façam isso para que recebam alguma graça. A gente acredita que se você seguir a Bíblia no método que interpretamos aqui, literal, gramatical, histórico, você vai chegar nessa conclusão, que ele é um ato simbólico. Então, esse é o propósito é a diferença principal entre sacramento e ordenança. Cremos nisso, que a ordenança é um ato simbólico instituído por Cristo, sem poder em si, mas que simboliza essas verdades. E aqui temos um texto de das ordenanças, onde Jesus fala claramente: façam isso em memória de mim. Façam isso como um símbolo. Aqui, irmãos, vamos entrar um pouquinho no propósito das ordenanças. Vai continuar o nosso estudo do que trouxemos no versículo anterior. Mas vamos abrir agora em... Vamos primeiro ficar aqui já vimos o de 1 Coríntios, não precisamos ver. Eu trago ele aqui. E aí o de Coríntios aqui, fique aí que você está com a Bíblia. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerem esse pão e cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então aqui a gente pode ver qual que é o propósito das ordenanças. A gente está vendo a parte da ceia. Além de ser símbolos de verdades espirituais, elas também são um testemunho público da obra de Cristo. Quando nós ceiamos, existem os 3 Cs. Lembra que o pastor sempre fala, toda ceia, ele fala dos Cs. Um dos Cs é a comunicação. Então, um dos propósitos das ordenanças é que a gente anuncie a obra de Cristo. Então, todas as vezes que estamos aqui como igreja e estamos ceando, estamos anunciando a obra de Cristo. Também servem, irmãos, vamos ler agora o versículo de Romanos 6,4. Você pode abrir aí. Se não está com a Bíblia, ele já está ali na tela. Romanos 6, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então ele fala: fomos sepultados, mas a gente foi sepultado literalmente. Nós não fomos literalmente sepultados. Sepultados no símbolo de que sepultamos o pecado, sepultamos o velho homem e agora vivemos em uma novidade de vida. Então, 3 propósitos aqui, irmãos, das ordenanças. O primeiro são símbolos visíveis de verdades espirituais que já aconteceram. O batismo, ele já aconteceu no momento da sua conversão, você já foi batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habita no seu coração, e agora você faz o ato do batismo como um símbolo. Também
servem para fortalecer a nossa fé. Quando nós estudamos, quando nós proclamamos a ceia, quando nós participamos de batismo, nós temos a nossa fé fortalecida. E também é um testemunho público da obra de Cristo. Então o crente, quando ele faz esses atos de batismo e de ceia, ele está proclamando, fazendo um testemunho público da obra que Cristo fez. Então, irmãos, isso foi só uma introdução breve das ordenanças, um pouco do propósito e do que elas são, mas a ideia é que nós estudemos batismo e ceia. Então, começa aqui com o significado da palavra batismo, que já vai eliminar muito debate em cima. Então, é uma palavra de origem grega, baptizo, não, estou brincando, eu não sei a pronúncia correta da palavra, ou como se pronuncia o certo no grego. Ainda não cheguei nas matérias de grego, sou curioso para ver como vai ser, mas assim, não sei a pronúncia correta do grego. Mas eu acho que é mais ou menos por aí como eu falei mesmo, não tenho certeza. Adriano sabe? Como é que é, Adriano? Baptizo? Pastor Fernando? Não, é batismo mesmo. A gente adaptou. Eu imaginava que podia ser uma coisa assim. Então a gente capturou a palavra para nós e incorporamos no português. Então, como não tem, falamos batismo mesmo. Então a palavra de origem grega é batismo. E o que significa, irmãos? Isso aqui mata muito debate, irmãos. O que significa a palavra batismo? Mergulhar, submergir, imergir. Então, irmãos, aqui vou até trazer a próxima, ela era muito usado para mergulhar roupas em tinta ou até afundar um navio. Tudo que submergia, tudo que era imerso, era usada a palavra batismo. O pastor até trouxe um exemplo na pregação que ele falou sobre batismo, sobre os vegetais, os legumes sendo imerso ali, e aquilo também era um batismo com os vegetais. Um exemplo que é muito usado nas igrejas, que eu acho que eu já ouvi várias vezes aqui, talvez os irmãos já tenham ouvido, mas serve muito, por exemplo, é que naquela época eles tinham os tecidos e eles tinham onde eles colocavam um corante nas bacias ali. Então eles pegavam um corante de uma determinada cor, por exemplo, amarelo, vermelho, e pegavam o tecido branco e eles imergiam o tecido, o pano ali naquele corante, e quando eles retiravam, o tecido estava identificado com aquela cor. Então ele tinha entrado com um tecido branco ali, tinha sido imergido, quando tinha sido removido, ele vinha identificado, olhem aí o exemplo, identificado, vai ser importante porque nós vamos ver, ele vinha identificado com aquela cor. Então, isso ele batizavam os tecidos dessa forma. Então daí que veio a ideia de batismo, imergir. Então aí, irmãos, já se pode ver como era a forma de batismo realizada. Será que era uma aguinha jogada na cabeça? Ou pegar um negocinho assim e jogar água em vocês? Já dá para ver que a palavra mesmo significa imersão. Então isso já mata muitas questões de onde que vem o batismo. Aqui, irmãos, no Novo Testamento, o batismo é uma imersão em água como símbolo da morte e ressurreição. Vocês estão em Romanos aí, se não fecharam a Bíblia? Vamos ler o verso 13 e 4, a gente leu o 4 antes, vamos ler o 13 e 4 de novo. Então ele fala assim, aqui, em Romanos capítulo 6, irmão, só para dar uma breve introdução para vocês, no capítulo 5, Paulo está falando sobre a justificação. Então, ele está falando sobre a justificação, que nós já estudamos, que ela traz paz, uma vida nova com Cristo. E aí, nesse capítulo, ele está falando, no capítulo 6, ele está falando que o cristão morreu para o pecado e vive para Deus. Porque se nós já somos justificados, podemos viver de qualquer forma? Então ele está abordando esse assunto aqui. Então, olha como ele começa ali. Vamos ler do 1 em diante, já que eu me estendi, vamos ler do verso 1 em diante do capítulo 6. Olha o que ele fala. Que diremos então? Né? Se já somos justificados. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, que já morremos para ele? Ou será, agora o texto propriamente aqui, irmãos, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados, fomos imersos em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida. Então aqui a gente vê claramente o símbolo de ser imerso, ser batizado em Cristo e viver uma nova vida. E reviver, como você entra ali naquele ato do batismo e você sai, a gente sabe que é um ato simbólico, mas você já está
vivendo uma nova vida, você já está buscando os caminhos de Cristo. Agora você se importa com Deus, agora você busca as coisas de Deus, agora você quer viver em novidade de vida, você não é mais um escravo do pecado. Então por isso que Paulo está dizendo ali, o que diremos então? Se já somos justificados? Viva de qualquer jeito? Não. Agora é novidade de vida, agora é uma vida identificada com Cristo. Em Cristo temos nova identidade. Aqui para os irmãos que são mais velhos de casa, foram no último retiro, está chegando a data do retiro, né? No último retiro, um dos devocionais foi esse, né? Identidade em Cristo. Quem fez, lembra. Um tema muito interessante. Então aqui, irmãos, vimos o significado do batismo. Então, o significado da palavra é imersão. Aqui, estamos chegando onde eu falei que seria muito bom se conseguíssemos chegar hoje. O tempo aqui na frente voa também, irmãos. Quais são os propósitos do batismo, né? O batismo e os seus propósitos. Primeiro, aqui não é um propósito, mas eu achei que vale muito a pena trazer o texto, né? Esse texto, texto principal aqui, ordenado, que ele foi ordenado por Jesus. Então vamos ver ali o mandamento da grande comissão, vamos ver ali Mateus 28, 19 a 20, todos esses textos que eu estou trazendo aqui de Romanos, o pastor Adriano já pregou, se você tiver mais dúvidas. E o texto aqui de Mateus, o pastor Fernando também já expôs o texto inteiro. Eu sei que às vezes tem uns textos aqui, nós vamos chegar num daqui a pouco, que dá vontade de se aprofundar um pouco, mas graças a Deus pela vida dos nossos pastores, esses aqui no caso a gente já tem eles expostos. Então, Mateus 28, ali os versos finais, 19 a 20. Nós sabemos ali que é o texto da grande comissão. Ali, dá para ler o 18 também. Jesus ali falando com os discípulos, então ele se aproxima. Jesus aproximando-lhe falou-lhes dizendo: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então aqui, claramente Jesus ordena que a gente faça o batismo. E não só o batismo, né, irmãos? Ele ordena que a gente discipule as pessoas. Então a gente sabe que o batismo ele está muito ligado com o ensino também. Por isso que a gente não crê num batismo vazio. A gente, aqui na igreja a gente segue o método que as pessoas chegam, passam pelo discipulado, elas entendem o que é o batismo, elas entendem o que é Jesus, elas entendem as doutrinas básicas e aí depois elas participam do ato do batismo. Ele vai marcar essa entrada na igreja, né? Ele vai marcar essa entrada, não na igreja, não estou dizendo na igreja visível, né? Agora vocês já têm que saber isso que já estudaram aqui. Estou dizendo que é a entrada na igreja invisível, então é a entrada na igreja de Cristo, né? E aqui, irmãos, agora vamos começar a ver um pouquinho dos propósitos. Aqui vai ter uns textos bem legais, irmãos. O primeiro propósito que eu trouxe aqui é a identificação com os discípulos. É o texto que a gente já está aberto aqui. Então, quando você se batiza, lembra que eu falei que o tecido ele é imerso ali, na palavra batismo, do lado grego, o tecido era imerso, era removido da água, então você se identificar, o tecido ficava identificado com a cor. O ato de se batizar também significa que você está se identificando com os discípulos de Cristo. Você quer seguir os ensinos de Cristo. O batismo está ligado com um ato de eu sei quem é Cristo, eu quero seguir os seus caminhos, eu quero viver uma nova vida, eu já vivo essa nova vida e eu quero aqui publicamente declarar isso, por isso eu vou tomar essa atitude. Então, por isso que está ligado também com uma identificação com os discípulos. E aqui em Mateus 19 ele fala ali, podemos ler de novo, portanto, vão, façam discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, esse ato é uma identificação com os discípulos de Cristo. O próximo propósito aqui, irmãos, é que é uma profissão pública de fé. E, irmãos, aqui, eu vou dizer para vocês que sempre que nós trouxemos estudos aqui, a gente precisa estudar os textos todos, né? A gente precisa ter um certo conhecimento sobre os textos que a gente traz. E quando eu cheguei nesse texto de 1 Pedro 3:21, ainda bem que o pastor Adriano também já expôs a carta de 1 Pedro, então, se você tiver uma grande dúvida sobre essa porção, recomendo que você assista a pregação do pastor Adriano, que está gravada, está no YouTube. Mas quando eu cheguei aqui para estudar o texto de 1 Pedro, uma coisa curiosa foi que
o texto é difícil, irmãos. Muito difícil. Esse é muito difícil. E muitos lugares que eu ia estudar, em vez de eu encontrar o que tem nesse texto, eu encontrava, sabe assim, texto mais difícil do Novo Testamento. Ah, não, pra mim, caiu pra mim. E aí, irmãos, eu comecei a entrar numa, a gente sempre, né, tem que entender o texto pra trazer aqui pra vocês. Eu comecei a entrar numa noia, vamos dizer assim, de querer entender todo o texto ali, né? Querer entender e tal, e assiste pregação aqui, assiste, lê comentário ali. Mas não é o propósito da quarta-feira, irmãos. Então, assim, eu convido vocês, se quiserem entender no detalhe do texto, que vocês vão até a pregação do pastor Adriano, vocês podem assistir, e aí vocês vão entender todos os detalhes. Eu não vou exaurir o texto aqui com vocês, eu até tinha feito até um slide só do texto, e quando eu vi, eu estava no meio do texto, e tava muito. Daí até que uma hora eu parei assim, não, mas peraí, não é o propósito, né? O propósito aqui é entender sobre batismo. Uma vez o pastor Adriano também me deu uma dica muito boa, né? Tá fazendo um texto, você tá falando sobre cadeira. Não fala sobre mesa, chão, tapete. Se concentra na cadeira, fica na cadeira ali e fala sobre cadeira. E foi mais ou menos assim. Então, irmãos, se vocês tiverem curiosidade, depois a gente pode conversar no particular um pouquinho mais sobre esse texto. Eu espero que eu consiga transmitir ele de uma maneira clara aqui, mas eu já vou admitir que tem dificuldades ali. Então, abre sua Bíblia, se você já não abriu, em 1 Pedro 3:21, passe pelas cartas de Paulo, você vai passar por Hebreus, você vai passar por Tiago, e aí você vai chegar em 1 Pedro. 1 Pedro 3:21. Deixa eu tomar água aqui para me preparar para a batalha. Aqui, irmãos, então, primeiro aprendemos que é uma identificação com os discípulos. Esse é um dos propósitos do batismo. Segundo propósito, ele é uma profissão pública de fé. Então, o que diz o texto difícil? 1 Pedro 3:21. Ele vai dizer assim: o batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Entenderam, né? É difícil, irmãos. Eu tive que parafrasear o texto aqui para a gente entender. Mas o que ele está falando aqui? Vamos entender primeiro o que Pedro está falando aqui, né? Pedro aqui, ele está falando sobre testemunho fiel em meio ao sofrimento. Então ele chega aqui numa parte onde ele vai falar aqui nessa passagem que o batismo é um apelo de boa consciência a Deus e não uma limpeza física. Então tu vê que ele começa fazendo uma referência ali. Ele fala que o batismo que corresponde a isso, corresponde ao quê? Ele está falando sobre Noé, que enquanto Noé estava na arca, na qual poucas pessoas foram salvas, apenas 8 foram salvas através da água. Basicamente, irmãos, ele está fazendo uma referência a Noé, está falando que o batismo também tem o símbolo da água, o batismo também traz uma limpeza, e o batismo também tem um certo grau onde vai existir uma salvação antes, se você entendeu o que você está fazendo no batismo. Não é a água que te salva do batismo, mas é ter crido em Cristo, ter invocado o nome do Senhor primeiramente. Então, para parafrasear o texto aqui, traduzindo NAAA, Nova Almeida Atualizada Alexandre, podia estar escrito assim, porque o apelo por uma boa consciência fica difícil ali. Mas podia estar escrito assim: o batismo não é um banho que tira a sujeira do corpo, mas é uma maneira de mostrar publicamente que entregamos a nossa vida a Deus com uma consciência limpa, porque cremos na ressurreição de Jesus. Entenderam? Então, o apelo para uma boa consciência é que você tenha consciência do que você está fazendo quando se batiza. Você entende que você é uma nova criatura, você entende que você foi lavado pelo Espírito Santo, regenerado, e agora você crê em Cristo, você invoca o nome do Senhor, e aí você é salvo por isso. Então, o batismo não é que o batismo em si salve, mas é essa boa consciência com Deus, é entender o que o batismo está fazendo que te salvou. Então, quando você vai ali, não é o ato da limpeza, mas é o ato de crer em Cristo. Então, o batismo não é só água no corpo, mas é um ato visível de quem crê. Então, esse apelo ali, né, o apelo para uma boa consciência, significa que a gente reconhece com o nosso entendimento o que Cristo fez pela gente. Então, irmãos,
Espero que tenha ficado um pouco mais claro, porque realmente é um texto difícil aqui, mas essa boa consciência é a fé que nós cremos por Cristo, né? Essa fé em Cristo. E aqui o fato de como ser salvo, irmãos, nós sabemos que a maneira de ser salvo é reconhecendo a Cristo como nosso Senhor e Salvador e invocando o nome dele. E quando a Bíblia fala que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, até para deixar claro aqui que não é o ato do batismo que nos salva, para não ter dúvidas. Vocês lembram quando Pedro estava caminhando sobre as águas, que aí ele sucumbiu, caiu na água e aí ele fala: Senhor, salva-me. Aquele ato que Pedro faz ali, que ele diz salva, aquilo ali é invocar o nome do Senhor. Então o que é invocar o nome do Senhor? É o desespero, é suplicar que eu não posso, eu não consigo com as minhas forças. Eu preciso invocar o nome do Senhor para ser salvo. E aí, irmãos, eu pergunto a vocês, porque quando eu estava lendo esse texto eu também refleti, até é curioso porque aqui é Pedro escrevendo, né? E aí eu refleti sobre o Pedro ter quase se afogado ali e invocar o nome do Senhor, e depois Pedro entender que a salvação é por invocar e crer de fato na obra de Cristo. Será que nós já invocamos verdadeiramente o nome do Senhor? Será que você já teve esse momento de desespero, onde soube que, Senhor, é só através de Ti, Senhor. Me salva, eu preciso de Ti. Será que você já teve essa atitude? Então, irmãos, eu convido, assim como eu já fiz isso, eu convido vocês a refletirem sobre isso. Se já de fato creram na obra do Senhor, ao ponto de invocar o nome do Senhor para ser salvo. Porque nós precisamos invocar, precisamos clamar ao Senhor pela salvação, precisamos reconhecer que sem Ele não somos nada. Então, irmãos, identificação com os discípulos, profissão pública de fé. 2 propósitos. Vamos chegar no final, irmãos. Vai terminar. Outro propósito do batismo, ele representa a lavagem espiritual. Lembra que eu falei ali? Não é uma lavagem porque você passou ali na água, você estava sujo e você entrou e agora você foi salvo pela água que remove uma sujeira. Não, já existiu uma lavagem espiritual. Então, abram suas Bíblias em Atos 22:16. Eu creio que o pastor Fernando deve estar chegando lá em mais ou menos 1 ano e meio. Parece piada, mas não é. Eu acho que eu acho que é capaz. Estamos em Atos 13 agora, né? Então foram 88 pregações para Atos 13. Um ano talvez, tem as pregações às vezes que param um pouquinho, então vai um tempo, vai um tempo ainda até chegarmos em Atos 22:16. Então agora o pastor Fernando, ele está pregando, vai iniciar, né, a pregação de Atos 13 ali. Então nesse aqui capítulo de Atos 22, Paulo foi preso, né? Então estamos vendo aqui uma prisão de Paulo em Jerusalém, e ele vai fazer uma defesa diante do povo ali. Então Paulo vai fazer um testemunho dessa conversão. E aqui Paulo está contando ali, né? Ele está desde o verso 1 de Atos 22, ele está apresentando essa defesa, como do que aconteceu com ele e tal. E aqui no verso 16, no verso 12 ele fala assim, eu não vou ler do 12 em diante, tá? Eu só vou ler o 12. Ele fala que Ananias, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, chegando perto de mim, disse: Irmão Saulo, recupere... Eu vou ler tudo sim. Irmão Saulo, acompanhe desde o 12 ali. Recupere a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se e receba o batismo e lave os seus pecados invocando o nome dele. Olha só. E agora, a Bíblia é toda unida, né, irmãos? Quem diria? E agora o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados invocando o nome do Senhor. E não é que o ato do batismo em si vai lavar os pecados. O ato do batismo em si vai representar uma lavagem que já aconteceu espiritualmente. Podemos ver também o capítulo de 1 Coríntios 6:11. Vamos ver? Está em Atos, vai para Romanos. 1 Coríntios 6. Aqui, irmãos, então, Paulo está tratando carta de Coríntios, é uma carta de correção. E aqui uma advertência contra viver em pecado,
e para lembrarmos da nova identidade em Cristo. Lembram que o batismo simboliza que nós representamos uma nova identidade com Cristo? Eu acho que tem um jeito de tossir. Se eu pauso aqui e tusso, dá certo, né? Mas precisa desenvolver essa skill, né? Eu não sei se o pastor Fernando e o Adriano já desenvolveram essa, né? Conseguir pausar, dar uma pigarreada e volta. É um bom. Ou vamos fazer um botãozinho que vocês acham que a gente deixa aqui. Aí se dá vontade de tossir, a pessoa aperta o botão, tosse e volta a falar. Eu acho que é uma boa, porque eu não sei, eu tô me dando mais vontade de tossir hoje. Eu acho que esse microfone que eu tô preso aqui. Então vamos lá, irmãos. Olha, cheguei cuspindo o computador do pastor aqui. 1 Coríntios 6:11. Então ele está falando ali, irmãos, essa advertência contra viver em pecado e lembrar da nova identidade em Cristo. Ele vai dizer assim: algum de vocês eram assim. Eram assim como? Como as pessoas que vivem como ímpios de qualquer maneira. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, nós fomos lavados, fomos santificados, fomos justificados. Então, irmãos, aqui o batismo ele também vai ter essa representação. Ele é usada a água, porque a água representa algo no batismo. Inclusive depois, falta um minuto para o fim, depois se nós chegássemos nos extras, eu ia falar um pouco da diferença do que a água representa para nós. E o que a água representava para um judeu. Será que é a mesma coisa? Hoje nós estamos falando de uma representação da lavagem espiritual. Então se eu falar para vocês, o que a água representa? Provavelmente vocês vão falar limpeza, vida. A água é vida e saúde, é um bem natural. Quem lembra da musiquinha? Vocês iam dizer isso, né? Mas, para os judeus, fortemente ligado à purificação, irmãos. Só que isso perdeu um pouco o símbolo para nós, porque eu duvido que eu vou sair aqui perguntando e alguém diria, a água representa a purificação. Eu ia me assustar se alguém falasse isso, sinceramente. Mas para o judeu representava, irmãos. Então, aqui esses dois textos. E, irmãos, estamos chegando no fim. Eu prometo que eu vou. O pastor Fernando estava certo, tá? Eu vou levar 4. Vamos só ver aqui o final, irmãos. Então, ele representa a morte e a ressurreição espiritual. Vamos ver só o texto de Colossenses 2:12. Porque o texto de Romanos ali a gente já leu ele. Então, vá comigo até Colossenses, por favor, na sua Bíblia. Nos versos 2, capítulo 2, desculpa. No capítulo 2, o verso 12. Então aqui, em Colossenses, irmão, só para a gente se localizar, alguém rasgou a Bíblia aí, quer ouvir? O tema do capítulo é uma nova vida em Cristo, em contraste com falsos ensinos. Então aqui, Paulo está falando aqui no capítulo 2, versos 12, ele está falando assim, ó. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui é uma representação da morte. No batismo temos uma representação dessa morte, dessa velha vida, uma representação da morte do que vivíamos, do velho homem, uma representação dessa morte e uma ressurreição para a nova vida. Por isso que o ato é baixar e levantar. Então, se você não sabia por que é feito isso, agora você está sabendo. Então, aqui, irmãos, para encerrarmos, irmãos, já estou 1 minuto a mais aqui, só trouxe uma tabela resumo, para que vocês fique bem claro aqui, então. O batismo e seus propósitos, então, ele é uma profissão pública de fé. Ali eu estou lendo então o propósito, e agora eu vou ler o resumo, declaração visível de que pertencemos a Cristo, uma identificação com os discípulos, marca da entrada na comunidade dos seguidores de Jesus, uma representação da lavagem espiritual, sinal externo da purificação e da nova identidade em Cristo, e uma representação da morte e ressurreição espiritual, simboliza ser sepultado com Cristo e viver uma nova vida. Fechou, irmãos? Era até aqui que eu queria ensinar para vocês de batismo. Para finalizar, 2.0, uma imagem aqui que o Granconato coloca no livro dele de doutrinas, eu achei legal trazer. Eu vou admitir para vocês que eu conheço esse livro há muito tempo e tinha uma época que eu ficava tentando entender as imagens do Granconato. Eu acho que às vezes a imagem dele não é tão clara, mas essa eu acho que está bem clara, né, irmãos? Eu acho que dá para ver ali então um megafone acima ali, você vê a pessoa é uma pessoa que já recebeu uma nova identidade, você pode ver que ela está com um coraçãozinho
branco ali, que simboliza que isso já aconteceu, você já está proferindo, o batismo é algo que já aconteceu no seu interior, então você está proferindo o ato como um símbolo exterior. Então ali tem uma profissão de fé, aí o sabão que ele colocou aqui, os pastores podem começar a usar shampoo agora no próximo batismo, né? Mas não, ele está somente dizendo que representa uma lavagem, ele colocou sabão para dizer que simboliza que já aconteceu uma lavagem espiritual, também uma identificação com os demais discípulos, e por fim, ali embaixo, então, o velho homem vai embora, morte para o pecado e uma ressurreição para a nova vida. Certo, irmãos? Era isso. Entendemos o batismo. Semana que vem a gente estuda talvez a continuação do batismo, mas são extras, eu posso trazer para vocês, se vocês ficarem muito curiosos, mapas, ruínas dos primeiros tanques batismais, se vocês quiserem ver essas coisas. Mas aqui já entendemos bem o propósito, e aí podemos entrar também na ceia e nos seus propósitos. Vamos orar ao Senhor para encerrar, irmãos? Senhor Deus, graças te damos, Pai, por essa aula. Muito obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos aqui na quarta-feira aprendendo de Ti, Senhor. Que tudo que nós fizemos e ensinamos aqui seja para a Tua glória, Senhor. Que possamos aprender de Ti e que tudo nas nossas práticas, quando formos sermos batizados, vamos batizar, que tudo possa ser feito com uma consciência onde entende o que está sendo feito e que ao fim a Sua glória seja sempre o que nós busquemos, Senhor. Graças te damos por tudo. Amém.